Boa noite, pessoal. Vamos lá, vamos começando aqui essa nossa transmissão ao vivo, essa live, enquanto o Albert estiver chegando aí, beleza? Sejam bem-vindos. Esperar o pessoal começar a aparecer aqui, até a hora que o Albert já está online aqui. Chamo já já. Bom, o intuito dessa live é a gente falar um pouco sobre a Força Nacional do SUS, sobre a portaria 639 do Ministério da Saúde, né, que lançou a estratégia Brasil Conta Comigo, Profissionais de Saúde, e que tem sua primeira missão em Manaus, no Amazonas, né, no estado do Amazonas, com a situação grave de pandemia lá, de risco de colapso. É isso que o Albert vai falar um pouquinho para a gente, sobre essa história de como é a Força Nacional do SUS, como é que está sendo a missão lá em Manaus, como é que é a estrutura, qual é a equipe. A gente vai tirar todas essas dúvidas com ele. Eu vou esperar só mais um minutinho, o pessoal começando a entrar. Já são de 2h16. E aí eu convido o nosso grande Albert Alcoforado. Dá mais um minutinho aqui. Até que o pessoal vai entrando. Tá? Vão mandando as perguntas por aqui, pelo meu WhatsApp também, está aqui do lado. Já vou conferindo, certo? À medida que a gente for conversando. O Albert para a gente conversar. Espera ele responder. Grande Fala, Albert. Fabrício. E aí, Doc, como vai? Tranquilo? Tudo em paz, graças a Deus. E você? Cansado, mas tudo em paz também. Cara, é um prazer falar contigo, prazer e uma honra para a gente ter você aí nessa missão, né? Mais uma vez aí no Norte. A primeira missão da Força Nacional do SUS foi aí no Acre, né? Lembro bem. Teve algumas antes, mas era muito fechado, né? A primeira que foi convocado o pessoal de fora e tal, aí foi a alagação no Acre, já tem acho que uns 8 anos, alguma coisa assim. É. Albert, o pessoal está entrando, mas bora começar. Se apresenta, quem é você, o que é que você faz da vida, você é médico, etc. Fala um pouquinho pra gente. Bom, deixa eu ajeitar só um pouquinho a luz aqui para ver se. Tranquilo. Eu sou médico, né? Sou clínico de formação, sou pós-graduado em urgência e emergência, né? Tanto como pré-hospitalar como intra-hospitalar. Tenho experiência mais em pré-hospitalar, trabalho no SAMU de Salvador, na época trabalhando na ambulância, trabalhei no helicóptero, né? Agora tá sem o helicóptero lá, eu estou no chão, estou na ambulância. Trabalho no SAMU de Ilhéus, né? Sou o superintendente médico da regional e eu trabalho no presídio, também no sistema penitenciário, certo? Sou instrutor da ATAC, né? Para o curso do COTEM, que é o curso de operador tático de emergências médicas, para o aeromédico também, resgate e transporte aeromédico, e do CIASAMU, que a gente faz aí na região, né? Então, assim, aí tem todos esses cursos de letrinhas, né? O ACLS, BLS, PHTLS, ACLS, e aí por aí vai, né? Bom, então, assim, eu tenho uma experiência, minha experiência mais sempre em pré-hospitalar, parte de intra-hospitalar, assim, eu trabalhei muito já em pronto-socorro, tudo, em emergências, né? Mas a minha principal atividade é no pré-hospitalar. Pessoal, eu pedi só um feedback. Se estiver travando, vocês mandam uma mensagem, avisa aí pra gente, por favor. Beleza? Albert, o que é a Força Nacional de Saúde do SUS? A gente sabe que ela começa na portaria 1600 de 2011, né, com a criação da rede de atenção às urgências. Ela é uma estratégia da política de urgência do país. O que significa essa Força Nacional do SUS? Bom, a Força Nacional do SUS, como você disse, foi criada e ela é acionada quando você tem algum estado de calamidade, tanto epidemiológica, né, como natural.
e nós somos a Força Nacional, nós não, a Força Nacional ela é acionada. Ela existe, existe uma inscrição, né? Você faz sua inscrição, eles abrem por determinados períodos para você fazer a inscrição. Está aberto a profissionais de saúde, tanto enfermeiro, técnico, médico, fisioterapeuta, depende muito da missão que vai ser executada, então eles solicitam esses profissionais, né? Houve um tempo que teve, parou mais um pouco, mas sempre estavam presentes, às vezes com um maior contingente, às vezes com um menor contingente, né? Assim, eu não participei de todas, claro, participei de 3 missões, essa é a terceira missão que eu estou participando. Então, mas assim, ela é feita para agregar o governo, o estado, sei lá, o município, mas o estado ela solicita, né? E existe todo um estudo para ver se realmente é necessária a Força Nacional e, se for necessário, que contingente vão mandar e com que habilidades esses profissionais têm que ir, são convocados, né, para ir para a Força Nacional, certo? Então, Pode, assim, continue. não, era só para complementar isso aí mesmo, certo? Pode levar aí que eu vou respondendo, A gente é mais fácil. pode comparar, então, Albert, a convocação da Força Nacional do SUS com a Força Nacional de Segurança, que as pessoas conhecem mais? Positivo, né? A Força Nacional de Segurança, ela é mais atuante, tem um contingente bem maior, porque quando ela é necessária, né, precisa de uma intervenção maior. A Força Nacional, da mesma forma, pegam profissionais, escolhem profissionais pelo currículo, escolhem profissionais para poder que sejam gabaritados em determinado assunto, né, como a Força Nacional. É bem similar. Dessa vez, essa missão da Força, ela está seguindo a convocação dessa portaria 639 do Brasil Conta Comigo? Não, não tem nada a ver não com o Brasil Contar Comigo. O Brasil Contar Comigo é um projeto, né? A Força Nacional é outra diferente. Não tem. Inclusive, houve né, essa discussão a respeito, o pessoal atrapalhando muito essa questão, mas não, Força Nacional é o projeto Brasil Contar Comigo é outro. Ok. O Albert, você foi para aí voluntário, você foi convocado, como é que foi essa situação? A Força Nacional ela entra em contato com você, né? E ele pergunta se você quer vir ou se você não quer vir, né? Você não é, você é convocado, mas você é convocado de forma a se voluntariar, entendeu? Então, depois que você aceita, né? Você, se for servidor público, né? Eles te mandam um e-mail para o seu gestor, né? Para ver se o seu gestor também te libera, né? Porque senão, às vezes, por exemplo, se me liberar, se Ilhéus estivesse numa condição muito grave, não tinha por que eu vir, porque eu seria mais necessário em Ilhéus do que aqui, né? Porém, como Ilhéus ainda está numa situação dominada e que tem muitos profissionais que podem assumir essa situação, então eu deu para eu vir, me liberaram para eu poder vir. Tanto Salvador como Ilhéus, eles me liberaram para eu poder estar aqui. Uma outra pergunta, Albert. Você é remunerado para estar aí? Você está aí gratuitamente? Você já falou que pode ser liberado do serviço público, por exemplo, né? Mas e como é essa questão? Tem remuneração? Você está indo de graça? Como é isso? Não tem remuneração, não. É amor no coração mesmo. Existe, lógico, que eles não deixam a gente desassistido, né? Eles têm todo o transporte, tem uma logística, eles tomam conta da gente aqui, muito preocupado com o pessoal que está aqui, né? Tem um representante da Força de Coordenação presente aqui em Manaus, né? Eles conseguem os hotéis que é, assim, tranquilo para você ficar com um preço bem mais barato, mas você paga. Você paga diária e você recebe as diárias, né? Você Ah, recebe em torno de R$ 300 por dia, né, para poder vir para cá. e quanto tempo dura uma missão para uma equipe dessas, Albert? Vocês ficam aí por A- quanto tempo? a- as missões duram entre 7 e 10 dias, não mais que isso. Tanto quando eu estava na Copa, na Olimpíada, que eu fui para o Rio e tal, todas as missões duraram no máximo 10 dias. Você não passa mais de 10 dias.
Essa equipe de agora é composta por quantas pessoas? Eu até publiquei isso, que tem 2 enfermeiras de Salvador que estão aí, etc. Mas quantas pessoas compõem essa equipe? E as profissões? São 17 pessoas, sendo 5 médicos e o restante enfermeiros. Ótimo, ótimo. Todo mundo no mesmo hotel ou hotéis diferentes? Não, todo mundo no mesmo hotel, a equipe foi dividida em duas, um dia descansa, um dia trabalha. Na verdade, trabalha-se 12 horas, descansa 24. 24 de descanso. Por enquanto, Ok. né? Por enquanto. E vocês receberam algum treinamento, alguma capacitação antes de chegar aí ou já partiram direto e chegou para o trabalho? Não, nós saímos das nossas casas, né, cada um de seu estado, fomos para Brasília. Lá em Brasília, nós passamos 2 dias e um dia inteiro no hospital universitário, né, fazendo treinamento de paramentação, desparamentação, de intubação e de RCP. 2 dias de treinamento. Não, um dia. Um Um dia. dia de treinamento, entendi. Desculpa. Beleza. E todo mundo teve o mesmo treinamento? O treinamento foi em equipe? Ou foi um treinamento para médicos ou treinamento para enfermeiros? Não, o mesmo treinamento. Não teve separação, não. Todo mundo no mesmo lugar, ao mesmo tempo. Só dividido em grupos. Foram 4 estações, né? Entendi, entendi. E quando chegaram aí, vocês estão atuando aonde? No hospital, no pré-hospitalar? Como é que está sendo aí em Manaus? Não, nós viemos já direcionados para o Hospital Delfina, que era onde estava necessitando mais, né? Onde estava tendo muitos casos, porque como ele é a referência, então das UPAs, do interior, vem tudo para esse hospital, né? Que é o Hospital Delfina. Então tá todo mundo lá. A gente está acompanhando muito na mídia falar a situação de Manaus, né, que Manaus é um dos lugares onde já chegou no na sua capacidade máxima de atendimento. Fala um pouquinho disso aí, Roberto. Como é que está essa realidade aí de Manaus? É o que está passando na televisão? O que está acontecendo realmente? Ó, assim, o que passa na televisão, eu creio que está um pouquinho exagerado, assim, porque tem imagens que talvez sejam mais antigas, tá entendendo? Mas não tá bonito. Não tá bonito, não. Assim, eu não posso dizer no restante de Manaus, porque a gente está enclausulado, a gente fica dentro do hotel, né? E a gente sai para ir para o hospital e a gente atua dentro desse hospital. O que eu posso falar é o que eu vejo nesse hospital. O hospital, ele tem, se eu não me engano, são 70 leitos de UTI, né? Ele tem uma sala vermelha, ele tem uma sala que eles chamam de rosa, que é a sala que recebe normalmente os pacientes. Então, a pediatria foi desativada, porque só tem, na verdade, não foi desativada, tem 3 ou 4 crianças, mas estão bem, não estão graves, não. Né? Eu acho até que deram alta algumas lá. E estenderam, a pediatria virou também UTI adulto, né? Virou sala vermelha e tal. E os pediatras foram treinados para atender adultos, né? Com o apoio dos emergencistas e dos intensivistas, né, que atuam na sala vermelha, como atuam também na sala rosa, certo? Então, os pediatras tiveram que botar a mão na massa também. E assim, no dia que eu cheguei, tinha a sala vermelha, são, se eu não me engano, 8 ou 9 leitos, né, tinha 3 pacientes na hora que eu cheguei. Então, assim, eu estranhei, pô, me disseram que estava tão assim, né, e tá vazio desse jeito, mas aí foi assim, ó, ligeiro, subiu e encheu, né? Enche rapidamente, tá? E então o fluxo de lá funciona da seguinte forma, é até interessante, isso que pode servir de exemplo para alguns gestores que talvez que estejam olhando alguma coisa. Na terça-feira a gente vai discutir um pouco sobre isso também. A gente vai ver a realidade do SAMU Diadema, né, lá em São Paulo, e daqui de Itabuna, para a gente discutir um pouco. Mas é bom você falar um pouco da experiência daí. O pré-hospitalar, eu estou querendo ir quarta-feira lá no SAMU daqui para poder ter uma ideia de como tá entendendo? Porque aqui diz que o bicho está pegando na rua aí. Quero ver se quarta-feira eu chego lá. Mas o fluxo é assim, o hospital é porta fechada. Só vem do SAMU, alguns casos, quando nas UPAs não dá para colocar,
e vem regulado, né? Só entra lá nesse hospital dessa forma. Então, eles entram pela sala rosa ou sala vermelha, certo? Da sala rosa, eles ficam tentando estabilizar, se estabiliza, sobe para a internação. Se não estabiliza, se instabiliza, vai para a sala vermelha. Da sala vermelha, ou retorna para a sala rosa, se melhorar, ou sobe para a internação, ou vai para uma das UTIs, certo? O que eu estou vendo, Fabrício, é que a história de que era só idoso e tal, cara, eu estou vendo muita gente nova. Eu estou vendo muito paciente de 54, 52, 43, né? Estou vendo muitos pacientes dessa idade, né? Dessa faixa etária aí, dando entrada grave, cara. E assim, fica grave, mas é ligeiro. É tipo, o cara tá em casa, tá lá há 5, 6 dias, que pelo que eu vi também, pelo histórico, é no 6º, 7º dia que o bicho pega, tá entendendo? E aí o cara tá lá, começa com a dispneia, todos eles têm cefaleia, febre, artralgia, mialgia, né? Existe aqueles com comorbidades, certo? Mas existe alguns sem comorbidades, quer dizer, a única comorbidade é que o cara é sobrepeso. Tem um monte de cara assim, entre 43 e 23, que a única coisa que ele tem é sobrepeso. Não, cara, é incrível, é cara jovem, gordinho. Sem hipertensão, sem diabetes. Não, tem muito diabético, o renal crônico, o diabético, o DPOcítico, né? Esses daí enche mais, tá entendendo? Mas assim, eu esperava que todo mundo fosse desse tipo aí, tivesse uma comorbidade e tivesse também, ou fosse grupo de risco, ou fosse idoso, mas não, nessas UTIs, assim, eu estou falando o que eu estou vendo nesse hospital. Agora, eu vou te dizer, estão preparados. O fluxo deles é excelente, tem equipamento, tem um departamento de engenharia dentro do hospital que trabalha incansavelmente. Hoje o cara passou lá na sala vermelha para saber se a membrana do ventilador estava funcionando, se o suporte da UTI, lá do ventilador, do monitor, estava seguro, se não estava, entendeu? Bom. Mas hoje eu entubei 3. Hoje eu entubei 3. Peguei acesso jugular num, acesso central, o cirurgião estava descendo para pegar, e 3 óbitos. Albert, eu já trabalhei com você, né? Tive essa honra e sei da sua competência, né? Como é que você está vendo aí o treinamento do pessoal, dos colegas médicos, colegas enfermeiros? Você acha que está faltando alguma coisa de treinamento? Eles estão realmente preparados para enfrentar essa situação? Outra questão, os equipamentos de proteção individual, né? Vocês da missão provavelmente receberam até do Ministério, ou receberam do hospital. O que é que vocês estão vendo lá de EPIs? A gente tem visto muitos colegas da saúde se contaminando por conta ou do EPI inadequado, ou da falta do EPI, ou por falhas no treinamento em relação ao uso de paramentação e desparamentação, principalmente na desparamentação. Fala um pouquinho aí. Bom, quanto à paramentação e desparamentação, os EPIs nós recebemos do hospital. Então, assim, a gente entra pela entrada dos servidores. Quando a gente passa, a gente tem um balcão à direita que a gente recebe a roupa privativa, que é aquela roupa de bloco, né? A gente recebe essa roupa privativa, recebe o macacão, né? O macacão, ele pode ser, tem várias cores, cinza, azul e tal, e tem um capuz também, né? O macacão já tem o capuz, certo? É o mesmo material de bloco cirúrgico, tá? E aí depois você sai dali, aí você vai para a engenharia, né? Isso no primeiro dia. Aí lá na engenharia eles te dão o óculos e te dão o face shield, né? Para você colocar. E te ensinam como tirar a roupa, como colocar a roupa e como utilizar o equipamento. Te dão a máscara, né? A máscara N95, né? Com respirador, tá? Aí, beleza. Isso é no primeiro dia. Nos dias seguintes, você só passa para pegar lá embaixo no balcão só o macacão e a roupa privativa. Isso aí fica com esse material o dia todo. Lá na sala vermelha, você fica utilizando essa mesma roupa, entendeu? E luva, né? Lógico. Agora, quando tem algum procedimento, né? Então, aí nós colocamos outro avental, um avental já impermeável, né? E colocamos luva cirúrgica, certo?
para poder fazer o procedimento. Esses são os EPIs. Eu perguntei, né, ao o gerente lá se havia muitos funcionários contaminados. Ele disse que, por incrível que pareça, depois que eles instituíram isso, e tem um guarda que não deixa você passar de determinado ponto do hospital sem estar paramentado. Então, não tem jeito de você não estar paramentado dentro do hospital. Então, a paramentação deles, assim, aí depois, quando a gente vai desparamentar, né, tem o vestiário, certo? Aí no vestiário tem um hamper que você tira, né, você coloca o primeiro macacão no hamper, depois você tira a roupa privativa e coloca no outro hamper, certo? E o principal, mas continua com a máscara, você só tira a máscara depois que sai do hospital. Porque o principal não é a contaminação por toque, também, porque você pode coçar o olho, botar o dedo no nariz, na boca, né? Mas a principal contaminação é de aerosol. Então você tem que proteger muito o nariz e olhos, né? Então isso é o principal que você tem que proteger. Qual foi a outra pergunta? Que eu me esqueci agora. A outra Você pergunta, também. relaxa, é sobre capacitação dos profissionais. Isso. Intubação mesmo, às vezes intubação às vezes é um ponto que pega muito para o profissional médico, por exemplo. Né? Mas também tem outros procedimentos, né? E mesmo na intubação o enfermeiro participa, né? Colabora com a equipe. Como é que você está vendo isso aí? Porque é isso que eu falei, você reconhece a experiência, você é sapo para isso aí. Mas e os colegas, como é que estão nisso aí em Manaus? Cara, os caras estão bem. Estão bem porque, assim, eu acho que eles já passaram tanto sanhaço, eles passaram tanta perreia aqui, no começo, foi o que me disseram, que no começo eles ficavam meio atordoados, tá entendendo? Medo, insegurança, essas coisas, mas eles tomaram o pé de um certo ponto que as coisas se tornaram automáticas, né? Então, assim, quando eu vou entubar, né, quando eu vou entubar o cara, o pessoal, os técnicos, eles preparam o material e o enfermeiro é que me dá. Mas ele já me dá, já certinho, já dá com o êmbolo da seringa de 20, fechando o tubo, já me dá com o ventilador preparado, que o fisioterapeuta já preparou o ventilador, né, já traz a pinça forte, entendeu? Então, quando você já estão tudo preparado, você entuba, né? Se, por acaso, você não conseguir entubar sem o fio guia, aí eles furam lá a tampinha e botam o fio guia, né? Aí você entuba, depois você puxa, quando você vem puxando, né, você trava com a pinça dura e depois você já encaixa no ventilador e aí vai infla o cuff e vai. Então, assim, é uma coisa bem automática, até também na hora de fazer RCP, né, o que a gente faz ali, todo o ACLS, porém, como o cara está no ventilador, você tem que baixar a PIP, porque a PIP que usa para a síndrome respiratória aguda é uma PIP muito alta. Então, você tem que baixar bem a PIP, né? E também você tem que aumentar a sensibilidade do ventilador, porque senão ele fica entrando toda hora e atrapalha. Então, você aumenta a sensibilidade do ventilador, vai lá para cima, para poder te dar condição de fazer uma reanimação adequada. Já pegou algum caso de RCP, Robert, aí usando o respirador? 4. Já. Número alto em pouco tempo, hein, cara? Hã? Número alto em pouco tempo, 2 dias de presença. E meio-dia de folga, né? Pois é, um negócio. É alto. A doença é grave, velho. Não é. Cara, se chegar aí pra gente, Deus me livre que chegue, mas a gente tem que preparar melhor. A gente tem que ter leito suficiente. E o pior não é leito. Tem uma coisa muito interessante que eu vou te dizer nesse instante, o que eles fazem. E a gente precisa de ventilador. Sim, ventilador. Já perguntaram aqui sobre ventiladores, ventilador que o Ministério enviou, ventilador que tem presente aí. O que é que você tem visto aí? Tem, ventilador tem demais. Agora, assim, eu não sei de onde veio, mas que não veio de um lugar só, não é não, porque é ventilador de tudo que é marca que existe no mundo, tem aqui. Entendeu? Mas só que os caras são safos, tem a engenharia mexe em tudo, cara. Dá um probleminha, já leva para a engenharia já conserta e já traz, tá entendendo? O hospital tem uma equipe de engenharia própria aí. Tem engenharia própria, dentro do hospital tem um departamento de engenharia imenso, que os caras fazem tudo, conserta tudo. Você entendeu? Que é engenheiro também de formação, achou fantástico, né?
Fantástico, cara, fantástico. Os cara estão lá para dizer, ó, a bomba aqui não tá funcionando. Os caras já descem, já. Lá é tudo rápido, tudo. Sim, os caras estão bem preparados. Acho que eles apanharam, mas hoje tá um hospital de excelência. Pode falar mal do que for aqui de Manaus, sei lá que danado os caras querem falar, mas do hospital não pode falar, não. O hospital é bom. É bom a gente ver a fala de profissional de saúde, porque às vezes a mídia floreia demais para aquilo que vende mais jornal, às vezes para a tragédia que vende mais jornal, etc. A gente sabe que a situação não é boa, né? Mas a informação técnica ela é muito mais precisa, né? E você que tem um olhar bom é outra. Eu não posso assim, informar realmente como está a situação em Manaus, que praticamente eu estou enclausulado também, né? Eu só estou do hotel para o hospital, do hospital para o hotel. O que eu escuto falar é que nas UPAs, em outros hospitais, o bicho está pegando, mas no que eu estou, o bicho está pegando também, mas sob domínio, controlado. É. A gente tem visto que os casos aqui em Ilhéus de Itabuna, na nossa região sul, está aumentando, viu, Albert? Então, por exemplo, números de Ilhéus ontem eram 60 casos confirmados, hoje é 67. Itabuna pulou de 47 para 56 casos confirmados. Está subindo rápido o número de casos confirmados. Né? O que é que você acha da nossa estrutura aqui? Você quer... Ó, eu acho que aí ainda está dominado, ainda está controlado. Assim, são dados, são números expressivos, né, para uma população na relação Ilhéus, Manaus, Itabuna, tá um número significativo. Mas eu acho que esse isolamento social que teve, acho que ajudou. Assim, eu no começo eu achava que assim, estava muito exagerado, tá entendendo? Mas realmente, depois que eu vim para cá, eu achava que estava meio. Mas depois que eu vim para cá, negão, tem que fazer isso mesmo. Tem que fazer porque não pode chegar do jeito que está aqui aí, não. Se chegar, nós temos que estar mais preparados, a gente tem que fazer um monte de leito e ventilador, viu? E não só isso, cara, tem toda outra estrutura, porque, por exemplo, o cara para receber uma intubação precoce, existem alguns parâmetros aqui que eles utilizam, tá entendendo? Por exemplo, gasometria é fundamental. A gasometria é para você ver a relação VF, né? Então você vê aquela relação, se tiver abaixo de 100, os caras já começam a pensar em intubar. Aí ele olha a saturação do cara. Quando olha lá no oxímetro, tá 78, 72, e o cara tá falando com você, meu amigo. Poxa. O cara tá saturando 78, tá falando. É incrível. Porque você pega um cara com edema agudo, com asma grave, se o cara tá saturando 80, ele já não tá falando mais com você. Verdade. Nessa doença, não, o cara tá saturando 78, 76, tá conversando com você. Só que aí você precisa entubar ele, pô. O cara, bicho, o cara tá acordado no leito dele e tem 3 do lado dele, entubado. Ele, puta merda, desculpa aí, pessoal. Aí o cara olha assim, pô, vai ser, o próximo sou eu. E o pior que o próximo é ele. Entendeu? Assim, tem que dar risada, mas é triste, pô. É triste. É uma tragédia que a gente não queria viver, né? O Albert, perguntaram aqui sobre a questão da intubação. Se a patologia em si, ela já proporciona uma situação de mais gravidade no ato de intubação, né, ou traz mais dificuldade para a intubação? Não. Dificuldade propriamente dito existe por causa dos cuidados que você tem que tomar, tá entendendo? Para não se contaminar. Mas a intubação em si é tranquila, porque não tem secreção. Entendeu? Não tem secreção. Agora, sim, é um paciente difícil de sedar. É um paciente difícil de sedar. Hoje eu coloquei Propofol na bomba a 20. O cara estava com midazolam, eu coloquei a 10, fentanil a 10 e Propofol a 20. Né? E aqui a gente usa também o pancurônio para poder você curarizar o cara. Você tem que deixar ele totalmente relaxado para poder você, né, intubar. Na verdade, o pancurônio a gente usa depois da intubação, mas a gente seda, abaixa mesmo o cara para poder fazer a intubação segura. Entendeu? Então, isso aí. Nessa linha aí, eu queria falar também de uma coisa assim que eu já tinha visto, mas aqui estão fazendo muito, que é você colocar o paciente em como chama? Prona. Tem supino e prona, isso. Prona. Então eles estão fazendo, aqui faz muito, e deixa o cara em prona 18 horas.
chega a deixar o cara em prona 18 horas, o líquido. É uma coisa, uma medida que eles tomam, né, para ver se a medicação começa a fazer efeito. Porque, assim, a gente sabe que vai pronar, vai melhorar, mas depois, quando voltar, né, não vai, talvez demore um pouco, mas volta a mesma coisa. Aí torna a pronar. Então, eles fazem uma gasometria antes, aí prona, passa 18 horas, aí depois faz nova gasometria. Entendeu? Então, eles dizem que estão tendo um resultado bom. E quer ver outra coisa que todo mundo proíbe, que não sei o quê, BBB, mas que faz aqui, tira muita gente, é VNI. Só que aí, para fazer a VNI você tem que tomar muito cuidado, né? Porque gera aerosol no mundo. Então eles colocam o cara numa sala isolada, né? Aí entra nessa sala isolada, prepara o ventilador, coloca a máscara e faz VNI por 2 horas. O cara fica lá por 2 horas. Aí ele faz uma gasometria antes, faz VNI e faz a gasometria depois. Se houve melhora, beleza. Se não houve melhora, tubo. Tubo, né? É. Então, essas experiências, cara, assim, pô, tô aprendendo demais aqui. Aprendendo muito. A gente aqui na volta vai ser interessante, viu, Robert? Vamos precisar desse feedback. Tanto o Ilésio tá bom, a gente vai precisar desse feedback seu. Perguntaram aqui se você presenciou, se as outras equipes, serviços gerais, recepção, receberam algum treinamento, se você percebeu isso. Todos estão com EPI. O cara da limpeza, até para pegar o papel no chão, ele usa uma garra. Ele tem uma garra que pega as coisas, tá entendendo? O cara passa lá, mesmo estando sujo ou não estando sujo, o cara passa limpando com hipoclorito o tempo inteiro o chão, né? Na hora do refeitório, você tem que tirar a roupa, tirar o macacão, deixa lá no lugar reservado, né? Tira inclusive máscara, óculos, tira tudo. Tem um lavabo imenso, você lava a mão, álcool gel, e aí entra para o refeitório. Então é tudo muito, muito treinado e controlado. Aqui a gente tem, participando da live aqui, professora Ana Fontes, professor Newton Anjos, professor Alan, lá de Teixeira. Alan fez uma pergunta, Robert, que ele entrou depois, sobre a questão da Força Nacional. Então, eu vou perguntar porque você faz parte. Você respondeu que o pessoal do Ministério entrou em contato, lhe convocou, mas para quem nunca participou de missão nenhuma da Força Nacional, como é que isso tem ocorrido? Como é que isso ocorre? Eu sou enfermeiro, tenho o meu currículo na área de urgência e emergência para hospitalar, eu quero integrar a Força Nacional, eu quero me candidatar a integrar a Força Nacional. Como é isso? Como é esse processo, você sabe? Eu acho que há uns 40 dias, se eu não me engano, ou 60 dias, houve uma inscrição na Força Nacional. Inclusive, eu reinscrevi, né? Sim. Eu acho que talvez, por eu já ser inscrito e por já ter participado de algumas missões e por eles me conhecerem, talvez até, né, isso me dê um pouco mais de vantagem sobre algumas pessoas, tá entendendo? Nesse primeiro momento, no primeiro momento, entendeu? Mas, assim, eu acho que acho que vai precisar de mais gente. Eles vão convocar agora que vai precisar da segunda turma e talvez uma terceira ou quarta turma, porque a gente não pode passar mais de 10 dias aqui. Então, dia 23, eu estou partindo daqui, né? Deve vir outra turma. Agora, em que situação que está, como é que está fazendo essa seleção, aí eu não sei. Eu sei que eles entraram em contato comigo por e-mail, por telefone e me convocaram. Você já tem o cadastro lá, né? O pessoal está atento ao site do Ministério da Saúde, às publicações do Ministério, porque geralmente essas convocações para a Força Nacional são publicadas lá, né? Tem edital, tem portaria para convocação, tudo direitinho. Então, dá sempre uma olhada no site do Ministério da Saúde, eles publicam a convocação por lá, certo? Robert, você tem visto muitas pessoas na rua e o que você passa transitando do hotel para o hospital, do hospital para o hotel? Gente na rua, gente de máscara, sem máscara. O que você tem visto em relação à população? Eu tive no supermercado para comprar água, essas coisas, porque no hotel é no gogó, né? Então, eu fui no supermercado. O supermercado é assim, tem uma fila para entrar, né? E aí aquelas marcas de distância. Quando você vai entrar, o cara joga hipoclorito, né? Nos seus pés, né? E nas mãos eles jogam álcool, né? Borrifam álcool para você entrar. Mas o supermercado assim, vamos dizer, 80% de máscara, né? Na rua, cara, quando eu no meu trajeto
do hotel ao hospital, eu vejo muita gente de máscara, mas também tem um pessoal sem máscara. E parece que o coletivo aqui, os ônibus urbanos estão transitando, né? Eu nem sei direito, eu nem posso dizer que fui em Manaus, porque eu só estou hotel, hospital, hotel. Não saí para canto nenhum. Então, assim, eu não posso nem dar essa informação assim 100% segura, porque eu não transitei na cidade, entendeu? Robert, deixa eu colocar uma situação para você. Se você fosse fazer o atendimento aí e não tivesse disponibilidade de EPI, ainda assim você atenderia? O que você faria? Como é que seria seu comportamento? Falar, hoje não tem EPI para você, Robert. Como é que seria Não, sua postura? não atenderia. Não atenderia. Não atenderia porque é grave. A contaminação, assim, muitas pessoas não vão ter nada, né? Vão passar desapercebido, vão ter uma gripezinha de nada, vão achar que foi só uma gripe, mas na verdade foi o Covid aí, né? Mas se você não tiver EPI, entendeu? Não se arrisque. Agora, você tem que saber do que você precisa, porque às vezes eu vejo muita gente também exagerando, querendo coisas que não há necessidade, entendeu? Sim. Então, você precisa ter segurança, você precisa ter EPI mínimo para poder se proteger. Você não deve entrar na cena, você não deve entrar sem estar com EPI adequado, tá entendendo? Mas eu não entraria se eu não tivesse EPI, e ainda mais nesse hospital, Deus que me livre. Tem corona só doido, só de olho em você. Eu imagino. Outra coisa, sobre testes aí, Robert, você sabe alguma coisa que o pessoal está testando com teste rápido, com PCR? Positivo, tá? No dia que eu cheguei, a primeira coisa que eu fui foi numa escola de enfermagem que tem aqui, numa faculdade de enfermagem, para fazer teste rápido. E o teste rápido lá, eles fazem o seguinte, você chega, eles te dão uma folha para preencher, não só a gente, tinha um monte de gente. Lógico que eles pegaram o pessoal da força e colocaram do lado e colocaram uma pessoa só para testar a gente, né? E aí, mas o público todo não estava tão cheio, né? O cara preenche o formulário lá, tudo, e recebe um número, certo? Aí sai desse lugar e vai para outro, onde ficam as pessoas afastadas, né? E aí chama pelo número. Aí depois que chama pelo número, aí você entra numa sala, aí colhe o exame e você segura o número. Daí uns 20 minutos, meia hora depois, aí te chama para dar o resultado. Sim, sim. Então ele está fazendo a estratégia parecida como fez aqui em Salvador, como começou a fazer aqui em Salvador, não é isso? Viu? Tá testando, testa logo, testa IgG e IgM, né? Sim, sim, sim. Viu? Bem interessante. É bom te ver essa realidade de outro estado, né, como Amazonas e da capital, para a gente também pensar na nossa experiência aqui, certo? Como a gente vai se preparar aqui, o que é que a gente tem feito aqui. Por exemplo, em relação ao EPI, você falou que vocês estão usando um macacão que tem capuz, mas que o macacão tem o mesmo material da roupa privativa, é o que? É tecido, é modelo Tyvek? Daquela roupa de bloco, aquele avental de bloco que a gente opera, que o cirurgião opera. Mas não é impermeável, né? Não é impermeável, não. Agora, quando a gente vai fazer... um avental com capuz? Você tem aquele avental de bloco, né? Só que o avental de bloco amarra atrás. Esse não, esse é tipo um macacão, certo? Você bota a roupa privativa, o macacão. Quando você vai fazer algum procedimento, tipo intubação, RCP, alguma coisa assim, aí você veste um avental impermeável. Um avental impermeável. Beleza. Albert, eu vi que vocês prepararam aqui uma ambulância do SAMU Ilhéus, né, com o envelopamento completo da ambulância. Né? E a gente tem discutido muito essas questões do que fazer com a ambulância. Envelopa, não envelopa, diminui material. O que você recomendaria? O que vocês pensam aqui? Na verdade, o envelopamento da ambulância, ele serve para quê? O envelopamento da ambulância ele serve para proteger os equipamentos e ficar mais fácil de limpar. Não tem outro objetivo o envelopamento da ambulância. Muita gente criou uma expectativa por causa do envelopamento, mas o envelopamento é porque se a gente vai fazer uma transferência, certo? Um paciente, você vai precisar usar
o ventilador e talvez o monitor. Quando você envelopa, que coloca aquela cortina na lateral, você coloca uma cortina na lateral, uma passando pela outra. E você coloca o equipamento ali atrás, tá entendendo? Então, não tem a necessidade depois, quando você chegar, de você limpar toda a ambulância, certo? Você vai pegar um borrifador, né? E você vai borrifar hipoclorito nela toda. Mas ela está com plástico, entendeu? E você vai deixar quieto ali durante pelo menos meia hora. Depois disso, você vem com álcool 70 e vai limpando tudo. Então, o certo é você fazer o quê? Assim, certo não, né? É o que eu vi e que, assim, na verdade, ninguém sabe realmente o que é certo, porque nós estamos nessa crise aí, né? Então, o que a gente faz? A gente tira a maca na hora que chega, está paramentado e tal e tal. Você tira a maca, bota os equipamentos, né? Se você não tiver envelopado, você pega os equipamentos, coloca em cima da maca, tira tudo. No caso, a gente pode usar duas macas antigas com prancha em cima. Aí bota material sujo, material limpo. Então você chega, você tira o macacão, mas você não é para estar com o macacão do SAMU por baixo. Não é. É para você estar com a roupa de bloco, uma outra roupa por baixo. O seu macacão vai ficar lá, na base, pendurada no cabide, lá embaixo, né? Lá, assim, no caso do SAMU de Ilhéus, embaixo. Você limpa o equipamento, né? O material com álcool 70, né? Limpa a ambulância, certo? Se não for envelopada, você tem que limpar, são 2 baldes que você usa, um balde com água com hipoclorito, um balde com coisa. Você limpa tudo, depois passa álcool 70. Limpa os equipamentos, transfere o equipamento da suja para limpa, certo? E aí depois você coloca, certo? Aí assim, ou faz a equipe quando não tem ninguém para fazer, ou o certo era ter uma equipe de higienização treinada. Aqui no SAMU Itabuna a gente está com a equipe de higienização que a gente já tinha, né? E foi feito treinamento, eles estão usando os EPIs, né? As equipes foram treinadas também para uso do EPI, tanto o EPI, o macacão nível 3, né? O tipo Tyvek, quanto os aventais impermeáveis, né? No início a gente teve o mesmo problema de falta de suprimento, falta de recurso, e agora nós já estamos com esses materiais supridos, graças a Deus, e a equipe está treinada para paramentação e experimentação, mas a gente vê que é um processo de mudança de hábito, né, que tem que estar sempre lembrando a equipe, tem que estar sempre chamando a atenção, um supervisionando o trabalho do outro, na hora de fazer a retirada, principalmente a desparamentação, que é a nossa maior preocupação. Né? No SAMU de Salvador, apesar do Tyvek ser descartável, né, lá em Ilhéus a gente descarta, joga fora. Lá em Salvador, eles também, o Tyvek é descartável. Só que antes de descartar, eles aplicam hipoclorito, ele te dá um banho de hipoclorito, né, espera 10 minutos, depois vem com água, lava, e depois vem com álcool 70 e passa no capuz e nos ombros, que é onde você pode se contaminar mais. Então, diminui muito a questão de você se contaminar, tá entendendo? Então, eu acho que o adequado seria isso, não você só tirar o macacão. Seria você tomar um banho, abre as mãos, né? Passa nas costas, depois vira de frente, passa na frente, passa no face shield, né? E depois ele vem com água, você passa 10 minutos, vem com água e limpa. Então, diminui muito a contaminação, mas para isso tem que ter um local adequado, tem que ter o pessoal treinado para fazer isso, né? Mas sim, só complementando, o envelopamento, ele é bom se chegar no caso de ter vários pacientes para você transferir e tal, porque no envelopamento, como é o mesmo vírus, você veste uma roupa só, joga lá e entra todo mundo, tá entendendo? E aí depois você vem e dá uma lavada só. Albert, aquela maca que a gente usa para envelopar paciente, você acha que ela é interessante, é um recurso interessante ou é um gasto desnecessário? Você fala a bolha? Sim. Ou a bolha? A bolha é interessante. Principalmente se você faz transporte aéreo, né? Que não é o caso da gente lá. Mas para o transporte aéreo não se transporta paciente em helicóptero ou avião sem aquela bolha. Sim, entendeu? Sim. Por quê? Se você está com um avião e o avião está acima de 12 mil, 18 mil pés, o Tyvek abre.
né? Ele não, as fibras dele abrem, tá entendendo? Então a bolha é extremamente necessária. Para a gente seria muito bom, porque você fecha ali tudo, né? E não tem não tem contaminação. E na hora de limpar, você limpa só a bolha, não tem necessidade de limpar mais nada, né? Agora, você pode também, no caso que não tem a bolha, que é uma bolha mais barata, é 7 mil, depois vai até 45, 60 mil, né? Dependendo se você tem oxigênio, se tem lugar para botar, essas coisas todas. Você pode fazer é vestir o paciente Sim, também, botar o Tyvek no paciente, é né? uma outra Agora, opção. se você tiver tempo para isso também, né? Tempo É para pra isso. que- a gente já viu que, já aprendeu que nessa situação de pandemia, a emergência ela simplesmente não existe, a prioridade é a equipe estar paramentada, estar usando o EPI, né, para depois Uhum. fazer o atendimento. A gente viu que até a American Heart fez mudanças em relação ao atendimento na parada, né? Por aí vai. Tem uma pergunta aqui do Santana Clay. Ele fala assim: essa baixa saturação demonstrada na oximetria não está mais ligada na relação hematológica e carreamento da hemoglobina, como se o oxigênio não estivesse se ligando a ela? Provavelmente. Porque eu peguei tomografias de paciente conversando, paciente, né, que estão esperto ainda, mas que está em vidro fosco até, né, tem aquele tudo borrado com vidro fosco, certo? Peguei um paciente hoje que nós tentamos de tudo, né? O cara de 52 anos, né? Ele começou a desaturar. Nós levamos eles até no raio-x para ver se o tubo estava bem posicionado, porque eu entubei ele, eu falei assim, não, esse cara está entubado, pô. Não, mas não sobe a saturação. Mexemos no ventilador, tudo que foi forma, o cara não subia a saturação, né? E aí nós levamos no raio-x para ver se estava o tubo estava certo, e o cara desaturou, e no final nós tentamos, tiramos do ventilador, pensando que era ventilador, foi no ambu e nada, não subiu por hipótese nenhuma, foi a óbito, não teve jeito. Entendeu? Então, eu creio que pode ter, existe esse estudo, né, inclusive, né, essa teoria de que é o carreamento de O2. Pode ser, mas o tratamento que eles fazem aqui continua sendo tradicional, ceftriaxona, azitromicina, se passar de 7, a ceftriaxona pode ser até 14 dias, se passar disso e não houver melhora, aí muda o antibiótico, aí já vai para cefepime, aí já vai para outras coisas, E entendeu? a famosa hidroxicloroquina? Não, calma, deixa eu falar do Tamiflu primeiro. Então, todos que não são COVID positivo, que ainda não tem o resultado, eles introduzem o Tamiflu. Então, o Tamiflu ele fica por 5 dias, né? Mas se for confirmado, antes de acabar os 5 dias, for confirmado o COVID, aí eles tiram o Tamiflu. Porque o Tamiflu é por causa do H1N1, né? Eles É utilizam o o Tamiflu antiviral, né? porque pode ter, mas já viram que o Tamiflu para o Covid não adianta nada, então é melhor eles tiram e deixam só. Sim, vamos lá. O que não quer calar, né? Cara, é assim, nesse hospital que eu tô, não utilizam na prescrição normal, tá entendendo? O que eu soube é que existia um estudo, né, e estão começando outro estudo a respeito da cloroquina, e que existia só esse grupo de estudo era que podiam prescrever. Quando eu cheguei aqui, já não tinha mais isso, tá entendendo? Mas aí, mesmo assim, eu perguntei, mas vocês usavam que dose e tal? Aí disse assim, ó, nós utilizamos tanto as doses mais altas, né, umas doses, acho que é 600 miligramas, 600. com a dose normal, que é de 400 a 450 miligramas, né? Mas disse assim, não houve alguma coisa que tivesse uma repercussão positiva, mas também não teve uma repercussão negativa. Disse que as doses maiores tiveram uma repercussão mais negativa, porque se o cara tivesse problema cardíaco, aí é problema, né? Isso tinham que fazer a cloroquina e ficar de olho na questão da resposta hemodinâmica e cardiológica, né? Agora, aí eu perguntei, mas vocês utilizavam isso assim, no início, vocês utilizavam mais no final do tratamento? Aí assim, aí vários que eu perguntei não sabiam, porque eles não participavam do estudo. O estudo era feito por um departamento lá do hospital, que eles não tinham muito
contato, né? Inclusive, quem prescrevia, quem assinava tudo, era esse grupo de estudo. Então, eu não tenho uma resposta assim, se é bom ou se é ruim. Beleza. Nem no Entendeu? Ministério, no treinamento do Ministério não falaram nada a respeito. Não, não. Ainda é uma Você situação que usaria? carece de estudo. Diga. Você usaria? Você deixava eu lhe dar cloroquina se você tivesse? Olha, Tá? pelas Pergunta isso para informações, mim, pergunta para mim. depende muito de momento, né, Albert? De que momento você pega o paciente, se ele já chega muito. Quando o paciente chega muito grave, pelo relato que a gente já tem de artigo, não funciona, não adianta. Né? O risco é de trazer mais gravidade. Mas se você pega na fase inicial de internamento, ainda vale a pena. Enfim, a gente não tem informação ainda. E como o Exato. pessoal até da Itália falou, o uso por uma questão humanitária naqueles pacientes que não tem mais jeito. Então, é muito incerto essa questão da cloroquina. Né? A gente já está com 50 minutos de conversa aqui, esse bate-papo, porque se deixar a gente vai ficar mais tempo. Né? Mas o INCA, ele corta. Então, eu vou pedir para você fazer suas considerações finais. Qual mensagem você deixa para profissionais da saúde, para a população como um todo, para as pessoas como um todo? O André Azevedo colocou bem aqui que, apesar de ser uma discussão técnica, ela esclarece muito para a população em geral em relação à pandemia. Então, deixa para a gente uma mensagem para os profissionais e para a população como um todo. Bom, para os profissionais de saúde, o principal que eu acho é que quanto mais você estuda sobre o assunto ou interage com profissionais que entendem mais do que você, né, isso vai te ajudar a te proteger, principalmente, certo? E vai ajudar a dar uma segurança maior nos procedimentos que você vai realizar. Então, treinar muito, certo? Eu acho que a gente que está aí na região sul, a gente deveria fazer mais simpósios, deveria fazer mais treinamento a respeito disso, né, com simulações realísticas, certo? Para poder ajudar o pessoal da saúde. Então, tem que estudar, cada um na sua área, desde do serviços gerais até o médico, né, até o intensivista, cada um dentro da sua área tem que se preparar, né, tomara que não chegue, mas se chegar, a gente tem que estudar para estar preparado. E para a população, o que eu digo é, se não tiver jeito de ter o isolamento social, que eu acho adequado ter, tá entendendo? É que a máscara é fundamental. Eu acho que deveria todos andarem de máscara, né, apropriada, certo? Em qualquer canto que fosse, na rua, no banco, no banheiro, em todo canto, todo mundo, né, de máscara. Eu acho que nesse momento ainda a gente tem que ter um certo isolamento, porque o que eu vi aqui não é bonito. Saudar aqui o amigo Wesley Pinto, lá do Rio de Janeiro, está aqui também presente. Wesley, deixa eu falar, Wesley, eu te mandei uma mensagem aí. Eu acho que eu mandei uma mensagem para você, não sei se chegou, eu preciso falar com você um assunto aí. Depois eu vou te... Já aproveita a live e já manda o recado. Terça-feira, vou repetir, terça-feira a gente vai ter uma live às 20 horas no perfil da Liga Interprofissional de Urgência lá da UESC, né, na Linter. Depois eu vou colocar o anúncio aqui. A gente vai falar com o Roberto Castro, lá de São Paulo, né, do SAMU Diadema, né, não é SAMU São Paulo, é SAMU Diadema em São Paulo, e com Rafaela Caldas aqui no SAMU Itabuna, para a gente entender um pouco mais sobre a organização de rede. Você já falou um pouquinho do fluxo de hospital aí, né, em Manaus, falou um pouco dessa realidade, um pouquinho do que a gente está fazendo aqui em Ilhéus de Itabuna, e a gente vai entender um pouquinho mais de como a rede de urgência está se organizando nessas realidades. O Albert, vai descansar, meu amigo, que eu sei que sua luta aí é grande, tá? Saiu de um plantão e agradeço mais uma vez pela sua disponibilidade de terminar o plantão, podia estar descansando na hora dessa, mas está aqui contribuindo muito com todos nós aqui da nossa região e com todo mundo que está assistindo um pouquinho dessa transmissão. Beleza? Vai ficar no ar 24 horas. Quem não viu agora, quem não acompanhou, até amanhã pode assistir. Valeu? Meu velho, grande abraço. Fica com Deus. Doc, até a próxima. Tranquilo. Até a próxima, pessoal. Boa noite. Boa noite, gente.